Dos quatro evangelistas, dos quatro evangelhos do Novo Testamento, só dois dos livros considerados canônicos, aqueles que são aceitos pelas igrejas cristãs tradicionais, só dois andaram com Jesus. Somente Mateus, o primeiro evangelho, e João, e que são os evangelhos de todos os mais longínquos em relação ao próprio Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo, e o Evangelho de João foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Jesus morreu por volta do ano 30, então Mateus tem uma diferença de quase 50 anos em relação a Jesus, e João tem uma diferença de praticamente 70 anos em relação a Jesus. O de Marcos é mais próximo, ele foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. E o de Lucas ele foi escrito por volta entre 70 e 80 depois de Cristo, ou seja, mesmo o de Marcos, que é o mais próximo de Jesus, ele tem mais ou menos uns 30 anos de diferença em relação ao próprio Cristo. Os escritos do Novo Testamento mais próximos de Jesus são os escritos de São Paulo Apóstolo, que foram escritos entre os anos 40 e 50 depois de Cristo. E se Jesus morreu por volta do ano 30, então tem uma diferença de pelo menos de 10 anos, 10 a 20 anos depois da morte de Jesus. E por isso eles buscam, os pesquisadores, o chamado Quelle em alemão, que traduzindo significa fonte, né? Eles estão em busca do livro de quê? Da fonte que deu origem a todos esses relatos, todos esses livros, e segundo eles, esse livro de quê, a Quelle, a fonte, teria só as palavras de sabedoria, os ensinamentos de Jesus, e nenhum milagre. Todos esses milagres, toda a história posterior do próprio Cristo seria uma espécie de glosa histórica. Como diz o ditado, todo mundo que conta um ponto aumenta um ponto. O evangelho mais próximo de Jesus, que é o evangelho de Marcos, ele foi escrito entre anos 60 e 70 depois de Cristo. Ele não é o que tem menos milagres, é o que não relata a infância de Jesus, é o que fala muito pouco também da ressurreição de Jesus, ou do momento posterior à ressurreição. Então é o mais sucinto de todos. Então por isso que, seguindo essa lógica histórica e de aproximação, a partir dos estudos científicos da Bíblia, se chega a uma conclusão de que as primeiras obras escritas falando sobre Jesus não tinham os relatos miraculosos e extraordinários do próprio Cristo, que talvez esses relatos até não tenham acontecido, não sejam fatos históricos, mas sejam fatos incorporados à pessoa de Jesus, ao mito de Jesus Cristo, que foi sendo construído à medida que o tempo foi passando. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever e ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Mas é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.